Vamos à nossa aula número 5. Quem pode ser neuropsicólogo? Um neuropsicólogo que realiza avaliação, intervenção e reabilitação neuropsicológica é um psicólogo que se especializou em neuropsicologia. Já um profissional que tem formação em outras áreas, ele vai se tornar especialista em neuropsicologia, aplicando a abordagem neuropsicológica em sua área de atuação. Realiza intervenção e reabilitação neuropsicológica como parte de equipe multiprofissional. Quanto à regulação da neuropsicologia, o órgão regulador é o Conselho Federal de Psicologia. A responsabilidade desse conselho é identificar testes válidos e confiáveis para avaliação das funções cognitivas e, por isso, ele estabelece a aprovação de testes. Quais são os melhores testes neuropsicológicos? O Conselho Federal de Psicologia não especifica quais são os melhores testes neuropsicológicos, até porque a avaliação neuropsicológica ela pode variar, pois depende do contexto clínico e das necessidades do paciente. A atenção que se chama aqui é que o Conselho Federal de Psicologia estabelece diretrizes éticas e profissionais para psicólogos que realizam avaliações neuropsicológicas. E quem pode aplicar os testes neuropsicológicos? Apenas os psicólogos formados em neuropsicologia. E quem pode aplicar os testes neuropsicológicos? Apenas os neuropsicólogos formados em psicologia. Como se faz a escolha dos testes? Com base na avaliação individual de cada caso, ou seja, de cada paciente, considerando fatores como a queixa do paciente, os objetivos da avaliação, a idade, o nível educacional e outros fatores relevantes. A queixa do paciente pode ser trazida pela família, pela escola, pela empresa em que ele atua, por ele mesmo, etc. Nessa escolha dos testes, é importante que o neuropsicólogo siga as boas práticas da neuropsicologia e utilize instrumentos de avaliação validados e padronizados. E qual a necessidade de testes neuropsicológicos? Levantei aqui 4 pontos bem importantes. A prevenção de doenças cerebrais. Os testes neuropsicológicos ajudam a identificar problemas cognitivos e evitar doenças cerebrais. A incorporação na psicologia clínica. Os testes neuropsicológicos tornaram-se fundamentais na psicologia clínica para avaliar as funções cognitivas. O auxílio no diagnóstico, os testes neuropsicológicos ajudam no diagnóstico de doenças como demência, TDAH e transtornos do espectro autista. O uso em pesquisa científica. Os testes neuropsicológicos são amplamente utilizados em pesquisas científicas para avaliar o impacto de tratamentos e intervenções em diferentes populações. Existe uma variedade de testes neuropsicológicos autorizados pelo CFP. Aqui estão alguns deles. O teste WADA, o teste de Stroop, as matrizes progressivas de Raven, a lista de palavras de Rey, o mini exame do estado mental, a escala de inteligência Wechsler para adultos, o teste de aprendizagem auditivo verbal de Rey. Sobre o uso dos testes neuropsicológicos, trouxe aqui 4 pontos muito importantes. Primeiro, na entrevista clínica. O psicólogo lhe faz perguntas e avalia histórico clínico, sintomas e queixas do paciente. No exame neurológico, avaliação de reflexos, coordenação, tônus muscular, equilíbrio e marcha para detectar lesões cerebrais. A avaliação específica da função cognitiva do paciente para identificar problemas em diferentes áreas. E com relação aos resultados, a análise dos resultados dos testes neuropsicológicos para determinar as deficiências cognitivas e a melhor intervenção terapêutica para cada paciente. No uso dos testes neuropsicológicos, há também alguns desafios. A variedade de testes, então essa grande quantidade de testes disponíveis, dificulta a escolha e utilização do melhor teste para cada caso. A interpretação dos resultados dos testes exige conhecimento específico e experiência. A cultura e o idioma. Os testes precisam ser adaptados para diferentes culturas e idiomas, o que pode afetar a validade dos resultados. Por isso, os testes neuropsicológicos que são aplicados no Brasil devem acompanhar as indicações do SATEPS. Quais são as principais áreas avaliadas pelos testes neuropsicológicos? A atenção, a capacidade de concentrar a atenção e resistir a distrações. A linguagem, a capacidade de compreender, produzir e utilizar a linguagem. A memória, a capacidade de armazenar, reter e recuperar informações. As funções executivas, a capacidade de planejar, organizar e executar ações. Tendo em vista os diversos aspectos vistos aqui
sobre os testes neuropsicológicos, vamos falar sobre a importância deles. Os testes neuropsicológicos, eles têm como objetivo avaliar o funcionamento do sistema nervoso central em relação aos processos cognitivos, emocionais e comportamentais. Eles são importantes na avaliação de déficits e na elaboração de planos de intervenção. Vale salientar que a aplicação de testes neuropsicológicos requer objetividade, validade e especificidade. Objetividade. Os testes neuropsicológicos, eles têm critérios claros de aplicação e avaliação, garantindo resultado objetivo e replicável. Validade. Os testes neuropsicológicos foram desenvolvidos com base em anos de pesquisa e validação clínica, o que lhes garante uma base sólida. Especificidade. Esses testes avaliam habilidades específicas, permitindo a elaboração de diagnósticos mais precisos. Nessa aula, aprendemos a diferença entre ser neuropsicólogo e ser especialista em neuropsicologia, cada um com suas áreas de atuação específicas. Aprendemos também sobre testes neuropsicológicos e vários aspectos importantes sobre eles. Espero que tenham gostado e até já!